Pessoal, quando a gente pensa no ginkgo biloba, é claro que ele tem uma série de benefícios quando a gente pensa de capacidade cognitiva, ou seja, de melhora do seu processo de memória, melhora do seu processo de atenção, melhora inclusive da circulação cerebral, mostrado até por exame de imagem, ou seja, áreas do cérebro são melhor irrigadas, tá? Bom, o que acontece? Você tem de fato esses benefícios, como eu falei, perda de memórias em idosos, a velocidade de raciocínio, também tem em relação a zumbido, alguns estudos com Parkinson, alguns estudos com Alzheimer. No entanto, você tem que tomar cuidado com alguns efeitos colaterais que o ginkgo biloba naturalmente tem, tá? Então, o ginkgo biloba em determinados pacientes ele traz um risco potencial aumentado quando a gente pensa em hemorragia, tá? Principalmente quando ele é utilizado com uma classe de fármacos que se chamam os antiplaquetários. Então, quais são? Aspirina, clopidogrel, estão muito utilizado ali em paciente que já infartou, paciente que já teve AVC. Também, quando você associa com anticoagulantes, por exemplo, a varfarina, a gente já falou isso no Instagram outro dia, a própria enoxaparina, né? Ou próprio ervas que têm componentes cumarínicos também, que vão participar ali do processo de coagulação. Então a camomila, o cravo, gengibre, pode ter um potencial aumento de sangramento quando você associa com ginkgo biloba, tá? Alguns estudos, acho que se foi um ou outro estudo, relatou um episódio de hipomania. O que é uma hipomania? Hipomania é quando você tem um episódio de mania, porém a pessoa não perde completamente o controle, ela ainda tem controle da situação, né? Então é um episódio de hipomania. Você fica agitado, você muda um pouco a sua personalidade. Foi relatado em um paciente com depressão que utilizou o extrato de folhas do ginkgo biloba em combinação com a fluoxetina, né? Bom, é importante uma questão como essa, porque assim as pessoas gostam de utilizar esse suplemento comprando na farmácia por conta própria, tá? Outro adendo que deve ser ressaltado é pacientes que utilizam insulina monitorar os seus níveis de glicose, tá? Ele mexe um pouquinho com o metabolismo da glicose. Quando você pega a literatura médica, tem alguns estudos, alguns relatos associando convulsão com ginkgo biloba, principalmente em pacientes que já utilizavam medicações para reduzir o limiar convulsivo, né? Então, ali alguns pacientes que utilizavam propofol, anfotericina B, a penicilina, eu não lembro de cabeça todos, mas tinham alguns outros medicamentos, tá? Outra questão que deve ser ressaltada é que o ginkgo deve ser utilizado com muita cautela quando a gente pensa em gravidez, justamente por esse aumento do risco de sangramento, tá? Principalmente na amamentação também deve ser evitado porque falta dados. Então é uma medicação, é um suplemento eficaz quando a gente pensa em aumento de função cerebral, memória, muitas vezes circulação, só que a gente tem que tomar cuidado com esses efeitos colaterais. Espero que vocês fiquem atentos a esse tipo de coisa. De fato, é um suplemento que pode trazer alguns riscos, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Não deixe de curtir o vídeo para a gente conseguir crescer cada vez mais, se inscrever no canal e até a próxima.